Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Inclusive Nós! É isso aí, hein? Sejam muito bem-vindos, você aí de casa. Hoje o negócio vai ser incrível. Conta pra gente, Jaque. Eu tô aqui arrepiada, gente. Tô muito feliz com a presença ilustre que estamos trazendo para vocês aqui. Uma pessoa que faz parte da minha vida agora. Não tem como correr de mim, viu, senhor? A gente até tenta correr, mas não dá. Não dá, gente. É unânime. Não tem como. Entrou uma vez, não tem como sair mais. E aí, seu Cubo, como é que tá tudo? É isso aí, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Inclusive Nós. E hoje a gente tem a honra de ter um convidado de peso mais uma vez aqui para vocês. Ele que é um grande empresário. Mas antes da gente falar dele, né, Jaqueline? Fala um pouquinho aí das honras ao nosso convidado. Gente, essa pessoa, ela entrou na minha vida há pouco tempo, mas já tá dando o que falar, hein? Ele tem 35 anos, é casado com a Vanessa, é pai do Arthur, é empresário de destaque nacional com atuação em diferentes frentes de mercado, principalmente na contabilidade e do empreendedorismo. Nós aqui do podcast, a gente não fala somente de inclusão, nós falamos de desenvolvimento humano, empreendedorismo e muito mais. Gente, vocês vão ver de tudo um pouco aqui. Então, conta pra gente quem é você, Felipe Manso. É isso aí, pessoal. Seja bem-vindo. Bem-vindo, meu amigo. É uma honra estar aqui com vocês. A Jaque, igual vocês brincaram agora há pouco, não tem como fugir. Não né, tem gente? como fugir. Não. Inclusive, nós sabemos disso. Inclusive não. Uma vez dentro, tá dentro. Mas eu vou falar um pouquinho aqui então de quem é o Felipe, né? Um pouco da história do Felipe. Felipe, 35 anos, já sou casado já, doutora Vanessa, pai do Arthur, doutora Maria. Lindão, Arthur. Um abraço pra você, É Arthur. isso aí. É jogador, gosta do futebol, andar de bicicleta, então. Marcar um churrasco pra gente ver. Na hora, velho. Cara, tá vendo que não tem como fugir? Ela já até se oferece, tem Não tem base? como. E o negócio que eu gosto é de um churrasquinho. Tô pronta, é só chamar. Eu gosto mas eu gosto de estar na churrasqueira também fazendo. Não sei se eu sou muito bom pra fazer Eu churrasco, sou não. ótima Mas pra eu gosto de comer. estar lá. Veremos. Eu sou ótima pra comer, gente. Pode me chamar. Ah, então fechou. Bom, desde de novo, 9 anos de idade mais ou menos, eu tive o primeiro contato com empreendedorismo. Não sei se vocês são de Goiânia aqui, mas Goiânia tem uma região ali chamada Campinas. que Sim, antigamente eu tive tinha- uma loja lá, sabia? Teve? Ô, Sim, uma loja bacana. de roupa. Eu não me lembro muito bem se é a Miguel Souza, não lembro qual que é a avenida. Alberto mas Miguel. eu acredito que seja essa, que tenha bastante negócio de joia. Sim. Joia, miçanguinha, pulseira, esse negócio. E aí, aos 9 anos, o primeiro contato que eu tive com o empreendedorismo foi esse. Aquelas pulseirinhas de miçanga, com 9 anos, a gente tava aqui em 98. Era um 99. áudio Era isso, um vendia áudio. muito. Era. Fazia pra vender nas escolas, Isso, tal, aí era... trenzinho todo colorido, e você fazia de várias cores. Eu sempre gostei disso. E aí, meu primeiro contato com o empreendedorismo foi aí. E aí, claro, com apoio da minha mãe vivia ali na região de Campinas, então ela comprava, a gente foi fazendo e começou a vender pulseirinhas, essas de miçanga, correntinha de miçanga também. Primeiro, né, eu vendia ou na escola ou para os parentes mais próximos. Então ali foi o primeiro contato que eu tive, de fato, com o empreendedorismo, com apoio e força da minha mãe. E eu comecei a gostar disso, bastante. Na adolescência eu queria ser policial. Olha só. Aí eu não sei te dizer se era um sonho ser policial, porque eu vi que quando a gente tem um sonho de verdade, tá enraizado, a gente vai até o fim e busca por aquilo. E em certo momento ali, 18 anos de idade, tinha a opção de ir pro exército. Fui lá, listei e tal. Não, Falei, eu... não é isso que eu quero, não. Era sonho e, assim, estabilidade. A gente vê um concurso, algo assim, como buscar algo instável na vida Sim, da gente, sim. né? Eu acredito que era mais por esse viés, mas assim, hoje eu ainda sou um admirador da profissão, principalmente da profissão militar, mas não segui esse possível sonho que seria meu. E aí, primeiro emprego, 14 anos de idade, comecei a trabalhar já dentro da área de contabilidade. Ali, antigamente, eu nem sei se hoje tem ainda, mas tinha uma fundação Pro Cerrado e tinha um menor aprendiz. Você entrava Eu ali acho que com deve ter, ainda 14 tem anos. menor aprendiz. Pela legislação, hoje, 14 anos, você já não pode trabalhar, né? Sim. Eu já acho isso errado. Assim, é uma opinião minha. Só acima de 16 que você pode começar a trabalhar. Mas na minha época, com 14 anos, você já podia ter primeira carteira assinada. Então eu tive essa oportunidade como menor aprendiz. E a minha primeira oportunidade já foi dentro da área de contabilidade. Era um office boy, mas o office boy dentro do departamento contábil de uma grande empresa aqui de Goiânia. E antes de
passar nesse processo seletivo dessa empresa, eu tive uma decepção ali. Eu tinha de uma antiga empresa, Guarani Transportes, acho que já até faliu já. Fui fazer minha primeira entrevista. 14 anos de idade, cheguei lá, tudo arrumadinho. Falei, ó, quem sabe agora, né? Tô traiado. Não passei. Ah. Aí, aquele momento ali, eu falei, cara, se eu não sirvo pra ser office boy, não desprezando, eu vou servir pra ser o quê na vida, né? Uma semana depois, olha pra vocês verem como são, uma semana depois, surgiu um novo processo seletivo, e aí eu passei nessa outra empresa pra ser um office boy, mas era dentro do departamento contábil. Então eu acho que ali Deus já tava escrevendo a história. Falou, não, você... Certeza. Aquele lá não era pra você, eu quero que você entre aqui. Então, comecei a contabilidade, então, com 14 anos, a ter o contato com a contabilidade aos 14 anos. De lá pra cá, cara, tudo mudou, tudo. Trabalhei lá por 4 anos, com 18 anos de idade fui para uma outra empresa trabalhar também na área administrativa. E depois surgiu uma oportunidade num grande escritório aqui em Goiânia, na área de contabilidade e auditoria, mais voltado para a parte de auditoria. Dali, o mundo abriu, porque aí eu tinha acesso a várias empresas. Aí eu comecei a enraizar o empreendedorismo de fato. Falei, não, é isso que eu quero para minha vida. E eu acho importante, eu estava até ouvindo um podcast vindo para cá também, hoje as pessoas acham que só pelo fato de se formar, por ter um diploma, ela acha que ela já consegue ter acesso a tudo. Mas o fato de você ter uma experiência, claro, existem profissões que dependem do diploma, isso é indiscutível. Mas o fato de você ter um conhecimento, ter a prática, ter de fato executado algo, ter gerado resultado para outras pessoas, eu acho que isso muda muito o jogo. Sim. E o meu foi dessa forma, porque eu tive muita prática antes de ter só a teoria. E quando eu fui ter a teoria, a prática já tinha ensinado me fez tudo. evoluir muito mais. É mais rápido, né? Muito mais rápido. Caramba, é uma história que traz muita coisa pra gente, né? Com certeza. Vamos por partes. Então, você, menino, começou. Você traz pra mim uma mentalidade bem diferente. Porque naquela época, principalmente, meninos ficava sujo. Sim. Brincava na rua, ia, sumia, depois voltava no final da noite. Como que você traz pra gente essa mentalidade? Você sempre quis emergir na vida? Teve alguma dificuldade que te impulsionou para que você começasse essa trajetória? Dificuldade financeira, não, a gente nunca foi rico, mas graças a Deus também nunca passou fome. Então, assim, desejos de ter algo eu sempre tive. E eu acho que isso daí veio de criança também. Como ou porquê, eu acho que os doutores aqui não sabem me responder. Da onde surge, da onde vem isso, né? Mas assim, vontade de ter as coisas. Eu acredito que esse era um Passar grande vontade é ruim demais, vontade, né, cara? E aí, assim, Quem nunca? então, essa verdade. vontade de ter as coisas, eu acho que daí que foi impulsionando. E assim, não deixei de jogar meu futebol, que eu sou apaixonado por futebol, gosto muito de bola. Quando era É São criança, Paulino, só pode ser. palmeirense. Meu Deus. Palmeiras. Maior do Brasil, não tem discussão. Seguimos. Cuba até mudou de cor. Seguimos. Ó, palmeirense e o pai corintiano. Não. Essa briga dentro de Eu casa. sou Flamengo, gente. Eu sou Flamengo, não praticante. Então, assim, mas não deixei de jogar bola, de brincar. Eu acredito que aquele momento ali era uma distração pra poder chegar. Porque, de fato, eu vou falar, com 9 anos eu não me lembro se eu já sonhava em ser alguém muito grande ou algo do tipo. Da adolescência pra cá, sim, aí eu já tenho esses pensamentos, essas memórias ainda que me lembram disso. Então, comecei a empreender ali com 9 e fui enraizando isso de alguma forma. Uhum. E aí isso veio aflorar muito mais ali com 23 anos, que aí de 23 para 24 foi quando de fato eu montei meu primeiro escritório. Então, meu primeiro empreendimento foi com 23 para 24 anos no ano de 2014. Hoje tem 11 anos que de fato eu já sou um empreendedor. Olha que legal. Bacana, cara. Então, meu primeiro empreendimento foi um escritório de contabilidade. Então, eu sou um empresário contábil. Que é o que você ainda continua com ele. Isso. Que é um escritório muito conceituado, gente. Sim. Ele me fez uma proposta, nós sentamos conversando mais ou menos, né? A gente tava no carro conversando, e aí na hora que ele passou a leitura do que eles oferecem lá, eu falei, meu Deus, isso não é todo Inclusive, mundo. não terminamos essa conversa, né? Precisa de ir lá tomar Vamos. café pra gente terminar. Ah, é só chamar, eu já falei, ia chamar que eu tô lá. Tá vendo? E é tão engraçado, Felipe, que assim, uma das coisas que nos uniram, né, Jaqueline e Gulliver, foi essa parte do empreendedorismo, de querer montar algo, de querer empreender algo, às vezes até fora do nosso segmento, né? Sim. A gente busca muito, igual, por exemplo, eu e o Gulliver, nós nos identificamos. Quando ele entrou no consultório, a gente, seja bem-vindo. Aí começamos a falar de negócios, uma das coisas que veio foi o trader, né, Gulliver? Mercado de investimento. Mercado de investimento. Que eles são feras.
Não. Nós somos- Receba um Deixa pra lá. Nós elogio, somos- gente, só recebe. Nós não somos nenhum embrião ainda. Só recebe. Então, assim, a gente gosta muito dessa parte do empreendedorismo. Foi uma das coisas que nos uniram, né? E trazer você aqui com essa vasta experiência, com o empresário de sucesso que você é muito gratificante para nós. Oh, muito bacana. Eu tenho uma pergunta aqui. Na época da escola, a gente tinha o pessoal que era mais nerd, pessoal do fundão. Você parece que era o cara popular. Isso procede? No início eu era muito tímido, por incrível que pareça. Eu sempre fui muito tímido. Eu acredito que até por ser sempre eu fui o mais baixinho da sala, cara. Nossa. A gente só não vai pedir para levantar aqui, pessoal, porque assim, não dá. Eu sempre fui o mais baixinho da sala. Então eu acredito que a forma de quebrar isso daí, eu tinha que ser legal com todo mundo. Aí acaba que você se tornava Entendi. não digo popular, mas assim, eu conhecia do fundão até o nerd. Era eu aquele que sempre fui nerd com aprontava, fazia bagunça e os grandão É, na frente todo mundo. Isso aí protegia. acontecia. Desse Isso aí jeito. acontecia mesmo. Mas assim, a amizade era do fundão até o nerd. Normalmente eu ficava mais pro fundo um pouco. Sempre fui Entendi. desse jeito. E tinha alguma característica, por exemplo, os populares, eles basicamente se transformaram em influenciadores. São pessoas que têm uma visão maior. E hoje tem a moeda de troca hoje em dia é a influência. Quando que você acha que começou a sua influência? Foi lá desde pequeno? Foi depois do escritório de contabilidade? Como que foi? Você tá me fazendo refletir aqui agora. Né? Vem pro Eu não me- podcast, isso é uma terapia. É porque eu não me recordo de fato se foi lá de trás ou não, mas hoje eu vejo que eu consigo influenciar muitas pessoas. Só que eu tenho uma situação, acho que eu tinha até comentado com a Jaque, a gente tem um amigo em comum chamado Felipe também. E o Beijo, Felipe! Felipão, gente fina. Gente boa demais, cara. E assim, eu comento muito com ele, principalmente. Ele vê essa influência, as pessoas falam sobre essa influência, do que eu falo, do que eu dou de dica, dou de orientação, no palco também, quando eu palestro, as pessoas levam isso muito a sério. Só que eu não consigo enxergar. Por incrível que pareça, talvez uma falha minha, eu não consigo enxergar, talvez, toda essa influência que pode ser gerada. E eu acredito que isso me travou muito no meio do caminho ali, talvez por poder estar muito maior do que eu sou hoje, não no tamanho, tá? Inclusive, Felipe, nós estávamos comentando sobre isso mais cedo, inclusive a Jaqueline falando, que a gente vê muitos nossos defeitos, mas não consegue olhar um pouquinho das nossas qualidades. O que a gente é? O que a gente pode oferecer? O que eu sou? Quais as qualidades que eu tenho? A gente consegue olhar muito a questão dos nossos defeitos, mas não conseguimos olhar as nossas qualidades e aquilo que a gente consegue impactar vidas. Isso que você colocou é fato na minha vida. Normalmente eu olho bastante essa parte, talvez não consiga enxergar o tanto que eu posso entregar ainda mais. Hoje Ele eu já está em uma comecei a terapia abrir um agora, viu, pouco mais. gente? Não Ó, está no podcast mais. E eu vou fazer uma observação aqui. O dia que eu conheci o Felipe, posso? Pode, fica à vontade. Eu estava com o Felipe lá no escritório dele, no Talismã Office. Pasmem. Chegaremos nesse assunto. E chamaram, vamos ali e tal, e nós viemos pra cá. Eu entrei no carro, nós começamos a conversar. Você foi muito receptivo, muito educado, um gentleman. E chegamos aqui, conhecemos do nada. Gente, aquele dia foi um dia tão abençoado pra mim. Aquele dia foi muito bom. O Felipe, né, veio e me deu uma aula. Eu cheguei 8 horas da manhã no escritório, nós conversamos, chegamos aqui, te conheci. E aí, olha a diferença. Você chegou pra pegar uma mentoria com o Bruno sobre a palestra que você foi dar no Chile, certo? Isso mesmo. E ele, eu sentei com ele e eu observando, né, no caso, sentei com você te observando a falar sobre... eu só não me recordo qual que era o slide lá. E você me deu o microfone. Olha, você me deu o microfone pra eu falar. E você falou assim, me fala, o que você acha? E eu falei assim, cara, olha onde eu tô, com quem que eu tô. E ele tá me enxergando, assim como o Bruno também fez. Então, assim, foi maravilhoso. E isso não é pra todo mundo. Porque a maioria das pessoas que não percebem que elas não podem ser vistas ou elas acham, elas dão mais oportunidades. E olha onde estamos hoje. Olha que louco essa conexão que gera. Porque você me deu abertura. Sim. Entendeu? Então, assim, mas isso é de você. E é natural. É natural. Obrigado. Inclusive, essa conexão que a Jaqueline teve com vocês foi uma das idealizações para fundar esse podcast. Olha a responsabilidade. Verdade. É sério. Verdade.
Olha só. Você não tem noção. Eu Feliz fiquei por isso. demais, demais. De alguma grupo forma a gente plantou uma sementinha. Muito. O grupo que a gente Nossa. tem no WhatsApp realmente foi uns 5 podcasts só da Jaque falando assim, ó. Inclusive, nós sabemos tudo porque ela contou. Às vezes a gente perde algumas coisas ali no meio do caminho, mas a gente volta Eu lá falei, e revê. cara, eu tô com o Felipe Mano. Vocês sabem quem que é? Peraí, já. E eu fui falando super empolgada, porque assim, aquele dia, no repertório que você estava palestrando, né? Sim, de, sim. de VIP, cara. Eu assisti tudo. Eu falei, meu Deus do céu. Eu voltei pra casa com a cabeça doendo de tanta informação que eu tive naquele dia. E aquilo, pra mim, foi um divisor de águas pra este programa existir hoje. Que bom. Obrigado. Olha, pra você ver, tá vendo que a gente Não vê. não vê, talvez, a influência, mas de plantar essa sementinha eu me sinto bem por isso. E eu acho bacana que vocês estão desenvolvendo isso Sim. daqui. Espero que vocês, da mesma forma, plantem essa sementinha Sim. na mente de várias outras pessoas e possa desenvolver mais pessoas ainda. Eu Amém. acho que Vai essas são dar certo. oportunidades. Obrigada. Assim como eu tive a oportunidade lá atrás, com 14 anos, de poder entrar naquela empresa, mudou o jogo. Eu quero continuar mudando o jogo de muitas Exatamente, obrigada. Maravilha, senhor Felipe Manso. Olha só, tem uma pergunta aqui, vou até ler do nosso internauta. Deixa eu abrir aqui nosso Instagram. Ele pergunta o seguinte, Felipe. Você tem um grupo chamado Época? pessoas. Sim. Grupo Época. E ele quer saber ele tornou um marco regional, né, para a região, né, esse grupo Época. Ele quer saber aqui o que é o grupo Época e o que você considera para fazer esse grupo se destacar no mercado. O Grupo Época, na verdade, ele iniciou com o meu primeiro escritório, que foi a Época Contabilidade mesmo, né? Ali empreendendo na área contábil. E o que eu descobri? Que a contabilidade, a parte principalmente de consultoria, que é a parte que eu atuo, que é na parte de consultoria financeira, consultoria estratégica, você tem um potencial muito grande por estar dentro de várias outras empresas, entendendo vários outros negócios. Então, resumindo, o Grupo Época é uma empresa de contabilidade. Não. Não. Eu vou chegar lá. Ah, sim. Vamos lá, então. O Grupo Época, ele é um grupo de empresas mesmo, é uma holding de várias empresas. E uma das empresas a que iniciou todo o processo foi o escritório de contabilidade chamado Grupo Época também. Perfeito. Ele era Época Contabilidade inicialmente, e aí a gente veio várias frentes da área contábil, da área financeira, e aí a gente somou e falou, vamos somar forças e vamos gerar um nome forte. E gerou no Grupo Época Contabilidade. Só que existe o Grupo Época Holding, que é o que cuida de todas as nossas empresas. E uma delas, a pioneira, né? Ficou gigante. A primeira de todas foi o Grupo Época Contabilidade. Gigante. Então ele repete o nome. E aí, dentro do Grupo Época Contabilidade, eu conhecendo as outras empresas, eu vi o potencial que a gente tinha de estar dentro das outras empresas, conhecer melhor e abrir portas. E aí, o Grupo Época Contabilidade se tornou um hub de negócios. Tanto que hoje todas as minhas sociedades são através de serviços que foram prestados dentro dessas outras empresas. A gente viu a oportunidade, somou força e se tornou sócio. Que legal. Ou seja, o Grupo Época tem outras empresas abaixo, dentro da sua árvore ali, do seu guarda-chuva, mas a principal é o Grupo Época Contabilidade, que foi a legal. primeira de todas. Primogênita, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Veio também do Instagram, tá aqui escrito, porque eu tô sem óculos. Depois, isso eu escolho pra outro pod. Uma startup que fatura 12 milhões por trás desse resultado tão expressivo. Vou ser bem honesto com você. Pessoas. É. As pessoas certas. Conexões, no lugar né, Felipe? Pessoas certas no lugar certo. Hoje, essa startup mesmo, ela chama Indeniza Fácil. Ela trabalha com toda a parte de indenizações, DPVAT, INSS, seguro. Então, é uma assessoria jurídica e administrativa que a gente tem. Essas 4 pessoas que fundaram essa empresa, cada uma com seu potencial. Então, eu vim com viés de gestão financeiro, time de advogados, 2 advogados da área fortíssimos e um cara da estratégia marketing, vindo do marketing digital. Foda. Desculpa a palavra, nem sei se eu podia falar isso. Depois qualquer coisa. Você pode, Depois fica à a vontade. gente corta qualquer coisa. Não é nada, não. Então juntou essas 4 mentes, todos os outros 3 clientes meus, por isso que eu tô te falando que o hub de negócio vieram de clientes. Então a gente viu esse potencial dentro de um estudo que a gente estava fazendo dentro da empresa. Tava fazendo junto com os advogados, veio esse outro parceiro meu também, cliente.
falou, cara, dá pra fazer um Nada é negócio. por acaso, né, Felipe? Juntamos forças, os 4. Ou seja, essas 4 mentes juntaram forças, cada um dentro Com do seu seu talento. quadrado, com seu talento. E em um ano a gente conseguiu faturar. E aí vem Caramba. um grande diferencial. Vocês já desse imaginaram? mercado. É muita coisa. É muita coisa. 12. Não, e desse mercado é um grande diferencial. Nós somos 100% digitais. Meu Deus. Fomos uma das Caramba. primeiras 100% digitais nesse mercado de assessoria jurídica. Pensa, inclusive nós batendo. Nossa, eu fui longe, hein? Não, foi longe não, vai que. 100% digital. Caramba. Então, a gente quebrou barreiras aí. E aí, muita gente fala, principalmente pessoas falam muito de sociedade. Ah, sociedade isso, aquilo, é canseiro. É sim. Teve sociedades comigo que não deu certo, Sim. entendeu? Mas se existe a pessoa certa, no lugar certo, e você consegue tirar o potencial máximo dela naquilo que ela é boa pra fazer, não tem como dar errado, não. É igual a gente fala aqui, porque de uma brincadeira nossa, olha onde a gente tá. E a gente fala, cada um com o seu talento se completa. Sim. Não tem como. Eu sozinha, eu não conseguiria. E eu falo pra eles. Inclusive nós. Eu falo, Inclusive nós. eu falo pra eles diariamente. Ontem, por exemplo, eu falei, gente, vai ser um dia de sucesso, obrigada, porque se não completar, a engrenagem não funciona, não vai. E aí, assim, poderia dar certo, já que até poderia. Mas talvez não seria o sucesso ou você não conseguiria colher tudo que você tá colhendo se não fosse os dois junto com você. Exatamente, exatamente. Felipe, meu querido, aqui no podcast, inclusive nós trabalhamos com desenvolvimento humano, né? A gente tem bandeiras como empreendedorismo, como a inclusão, mas a gente quer passar também uma mensagem para quem está nos ouvindo agora, né? Você falou muito claro que tu tinha o conhecimento técnico, mas tu trouxe competências que são comportamentais. O que tu acha que, para quem está em casa ouvindo a gente, essa pessoa, quais são os passos, 3 ou 5 passos que essa pessoa de competência que ela tem que ter ou que tem que desenvolver para se tornar uma pessoa de sucesso? Primeiro passo, e as pessoas falam muito isso de mim, humildade. Acho que esse é o primeiro passo. Inclusive eu falo bastante nas minhas palestras que quando você vai contratar, tem 2 formas de você contratar. Sobre o QI, né, que é QI de inteligência, e o QH, que é o de humildade, o consciente de humildade. Às vezes a pessoa pode ser muito inteligente naquilo que ela faz, mas às vezes ela não tem nada de humildade para aprender algo novo ou para poder aprender ainda mais sobre o que ela já sabe. Então eu acho que um dos primeiros passos aí, uma das primeiras características é a humildade de saber ouvir as pessoas, saber entender e querer aprender cada vez mais. A pessoa, quando ela se limita a aprender, ou se ela acha que já é a melhor, ali ela já criou uma barreira para poder evoluir ou para poder crescer, seja em qual área for. Isso é verdade. Maravilha. Anotaram aí, primeiro passo, humildade. Não pode deixar. Tu se comunica muito bem. Certo? Tu se apresenta muito bem. Você acha que isso faz a diferença? Toda. Isso é nato? Eu acredito que seja nato, até porque eu vou até falar, eu comecei o curso de oratória da Vox, parei acho que no 3º, 4º. Meu Deus. Inclusive, Inclusive nós, nós. quando nós estávamos vindo no caminho pra Goiânia, passei e peguei o Gulliver na casa dele, e a gente comentando essa questão, falei, cara, fiz um story, um vídeo no Instagram, postei, e ele retratando essa dificuldade, às vezes, falei, cara, é treino, às vezes você que é um pouco mais tímido, quando você começa a praticar, a gravar mais um pouco, você consegue ter mais naturalidade, né? No seu caso, já vem algo de dentro, já é Sim, seu, sim. entendeu? E a gente comentando essas dificuldades, né, no caminho, né, Gulliver? Maravilha. Essas questões aí, para vencer esses medos, né? Você até me ajudou nesse segundo passo aí, na parte na parte da comunicação, eu acho que é muito importante. Eu acredito que seja nato, mas assim, eu tenho muitas travas também. Se eu estiver aqui com vocês, sentado aqui, a gente conversando, vai longe. Mas se você me entregar a câmera pra eu gravar algo sozinho, eu tenho essa dificuldade ainda. E olha que na hora que a pessoa grava, ela fala, cara, você fala muito bem. Mas eu tenho muito entrave porque eu sou muito perfeccionista. E é isso, é um problema. Esse é um problema. Tem vídeos que às vezes eu tenho que gravar 3, 4... Se eu estiver segurando a câmera, eu tenho que gravar ele 3, 4 vezes, que às vezes meu olho ficou torto, a sobrancelha ficou Mas fora. 3, então o 4 cabelo vezes branco. tá dentro do parâmetro ainda. Não, mas aí que tá. Às vezes o assunto do primeiro ele ficou muito bom, mas porque às vezes um fio de cabelo tava torto aqui. Mas é porque a sociedade, ela anda um pouco doente, né? Ela não entende que você é um ser humano, que todos nós somos seres humanos e todo mundo tem defeitos. A pessoa fica buscando. E virou terra sem lei.
Então as pessoas dizem, se você, eu, por exemplo, eu sou mulher, as mulheradas, eu posto uma foto, a mulherada vai lá, as amigas todas, linda, linda, linda. Se alguém falasse, se eu receber 300 elogios, tá tudo certo, que é dentro do meu padrão, do meu esperado. Mas se uma pessoa falar assim, eu não gostei disso, acabou. E aí aquilo vai ressoar a vida inteira, não tem como. E aí, assim, aí eu já preciso da ajuda de vocês. Nesse sentido, o que as pessoas podem fazer de diferente pra tentar quebrar? E aí isso vai servir pra mim também. Porque eu ainda tenho esse perfeccionismo muito ativo, já melhorei bastante. E aí eu melhorei bastante porque eu falei que eu preciso fazer. E eu preciso deixar, às vezes, algumas coisas de lado. E por incrível que pareça, na internet, o mais natural, o que fica torto, o que não fica 100% legal, É o que dá mais respeito. é o que... É porque é real, né? É de verdade. E o pessoal gosta. Ó, então nós fomos até agora 2 pontos. Primeiro é a humildade, capacidade de comunicação, e eu queria puxar um terceiro, que é o fator ambiente. O ambiente acaba modulando o nosso comportamento e, consequentemente, quem nós somos. É aquela frase, me fala com quem tu anda, onde tu vive, que eu vou falar quem é você. Qual que foi a importância do ambiente? Tu já se sentiu em um ambiente que não era tão interessante, teve que se afastar de pessoas? Como que foi? Essa parte do ambiente ficou muito clichê, na verdade, né? Porque, na verdade, eu não sei se é clichê. É porque, às vezes, tudo que a internet coloca muito em alta, as pessoas já entendem que é algo clichê. Mas é um diferente. É um diferencial, perdão. É um diferencial você estar no ambiente certo. E aí, principalmente nós que às vezes viemos ali da questão do lugar mais afastado, né? Do subúrbio, a gente tem essa dificuldade em talvez se encontrar com pessoas que tenham valores melhores, já tenham construído algo, até porque a gente lá atrás foi muito criado assim, a pessoa que tem dinheiro é ruim, a pessoa que todo mundo gosta é uma pessoa que não é certa, ninguém pode gostar de tudo, ninguém pode estar rindo o tempo todo, a gente sempre foi criado com essas crenças erradas, né? Então a gente foi criado com essas crenças erradas. Mas aí depois que você começa a desbravar um pouco do mundo, você vê que você tem que quebrar isso, você tem que mudar isso. Ressignificar, né? Essa palavra bonita aí, eu não tenho nem... Mas assim, é importante a gente estar nos ambientes certos. E aí eu comecei a construir isso lá atrás, quando eu comecei a trabalhar, inclusive. Por quê? Porque quando eu estava nessa outra empresa, a primeira que eu entrei, o público era muito parecido com o que eu já vivia. Por mais que foi uma oportunidade para eu conhecer, começar a crescer profissionalmente, ter esse contato com o profissionalismo, mas o público era praticamente o mesmo. Quando eu saí dessa empresa, fui para outra, depois fui para de auditoria, que aí eu vou falar até de setor, tá, gente? Não é preconceito nem nada. Mas era uma empresa já no Marista, próximo daqui de onde a gente tá, que é onde... Bem localizado, onde gira, de fato, os negócios de Goiânia, gira muito nessa área aqui. Então, o lugar que você vai almoçar é diferente, as roupas que você tem que vestir é diferente, entendeu? E no topo as pessoas se ajudam, né? A forma de se comportar é diferente. Sim. Então, por exemplo, eu nunca tinha ido num restaurante chique antes de trabalhar nessa outra empresa. E aí eu tava sentado com meus amigos de trabalho, aí eles falaram, não, vamos almoçar num restaurante diferente hoje, que tinha esse negócio de sexta-feira, almoçar num restaurante diferente. Aí eu já tava assim, bicho do céu, será que eu vou ter dinheiro pra comer? Quem nunca? Nem sabe. É o primeiro pensamento do dia. Mas por quê? Porque eu nem sabia quanto que custava sentar lá pra comer. E aí eu até, vocês falando aí de inglês, de não sei o que, agora eu lembrei de uma situação dessa empresa, não sei se tá na hora de contar. Pode contar. É agora. O microfone é seu. Esse é o momento. Nessa empresa que a gente trabalhava ali, era próximo da Ricardo Paranhos. Aí na Ricardo Paranhos tinha uma... Agora eu não lembro o nome, é muito, muito antigo, muito famosa. Ela era uma pizzaria que ficava ali na Ricardo Paranhos, era muito chique os pratos lá, né? E aí, minha amiga, eu fui pedir um prato lá. E só olhei assim, fui com o que todo mundo tava pedindo, que eu não sabia. É ruim falar isso, mas de fato eu não sabia que tava ali no cardápio se era diferente ou não. Era uma comida comer um arroz, bife, batata frita. E é o que eu gosto até hoje, tá, gente? Se vocês me convidarem pra sua casa, assim, tem arroz e batata frita. Vou na hora. Anota aí, gente. Arroz, batata frita. E bife. Nossa, eu tô apaixonado no bife. Aí eu peguei o cardápio, aí eu falei, eu vou no que todo mundo tá indo, né? Não, beleza. Aí o garçom perguntou, fui e apontei pra pessoa que tava do meu lado, foi igual. Eu odeio brócolis, gente. Não. Agora não vamos ter que entrar nesse assunto. Agora não tem como fugir desse assunto, Você imagina, já era 1h pouco da tarde, morrendo de fome, me chega aquele prato cheio de arroz com brócolis.
E não dava nem pra separar o arroz do brócolis. Você não tá entendendo porque É uma piada interna, Felipe. O Nós... nosso mascote é o brócolis, Ah, é? entendeu? Nossa senhora, desculpa. Eu odeio brócolis. Mas nós... entendemos. nós vamos te contar. Cara, e eu olhei aquilo e eu falei, não dá. Caramba. E Aí o preço deve ser lá em cima também, né? Ah, eu lembro. Brócolis você é vê. caro. Não, e na época eu lembro que eram 60 e poucos, mas pra época, R$60 é como se fosse 100 e pouco. Sei. Aí assim, mas aí você vê, eu já tava naquele ambiente e aí a gente muda o jogo um pouco aí também, mas eu não pensava assim quando eu sentei naquela mesa. Eu tava pagando pra estar com pessoas um pouco diferentes e conhecendo um pouco mais. O meu erro foi eu não me aprimorar pra aquilo naquele primeiro momento, mas eu não tive nem tempo, né? Que só falou assim, não, vamos lá almoçar. Porque aquelas pessoas que estavam sentadas na mesa junto comigo já eram pessoas que tinham um cargo acima do meu. E eu tava sentado naquela mesa com eles. Passa um Agora- filme na nossa cabeça, não passa? Pra comer aquele arroz com brócolis. Teve que engolir o Não, e orgulho com fome. pra dentro. Não, mas eu não consegui comer tudo. Mas assim, ele entrava e eu falava, eu tenho que matar minha fome aqui. Não posso fingir que eu não sei o que eu tô comendo. Né? Finge costume. Quando a gente vai num ambiente que a gente não Mas- conhece, assim, pelo menos. Aí finge então, costume. mas aí você tá vendo que essa questão do ambiente muda? Muda. E Hoje aí- você come? Não, Oi? não. Só que Traumatizado, algo velho. engraçado até com, você vê, que é incomum, que é um primo desse amigo seu que você falou, do Guilherme, que é o Peterson Camargo, que é muito amigo Um meu. abraço, meu amigo Guilherme Camargo. O Pet. No próximo final de semana nós estamos juntos, hein, lá em Piri. Então, o que que acontece? A gente paga às vezes um preço pra estar lá, e o Peterson ele brinca muito comigo, porque eu lembrei falando do Guilherme, que é primo do Gui, o Peterson, ele brinca muito comigo, moço, larga de frescura, como isso aí. Eu falei, cara, hoje eu posso escolher o que eu quero comer. Entendeu? Então, se eu for pedir um prato pra deixar a comida lá, é melhor eu pedir o que eu quero comer. Não é questão de frescura. É porque eu não gosto. Eu não gosto. Se eu tivesse só aquilo pra comer igual eu tinha aquele dia, eu ia comer. Sim, Mas se eu tenho a opção de escolher algo que eu goste, eu vou fazer isso. exatamente. Caramba, que mentoria, hein? Não, Que satisfação escutar. Ó, pra você entender o que tá acontecendo, nós estamos trazendo pessoas aqui que são incríveis, são seres humanos incríveis, são pessoas que se comunicam bem, são pessoas que têm sucesso na carreira profissional, na carreira pessoal, e pra nós é um prazer tremendo escutar isso, mas principalmente se isso entrar na mente de cada um de vocês que estão assistindo isso. Eu acho que é um conhecimento que vai estar disponível para vocês, vocês não vão precisar pagar nada. Vocês só precisam sentar e ver uma, duas vezes para entender, porque cada vez que tu assistir, tu vai pegar uma coisa Verdade. diferente. Sim. Entendeu? Então, eu acho que isso é muito bacana. Então, assim, uma dica. Aí vai uma dica, tá? Invistam para estar nos melhores ambientes. Se eu tivesse alguém pra ter me falado isso lá atrás, provavelmente eu teria guardado boa parte do dinheiro que eu gastava à toa, às vezes, pra investir em estar com aquelas pessoas naqueles lugares, conhecendo um pouco mais, conhecendo um pouco melhor. E teria evoluído muito mais. Mas Faça tem seu tempo churrascos e também. nos chame, nós estaremos lá. Felipe, Aí você vê, o churrascão é simples, já não tem brócolis. Não, vai ter, você vai entender. Vai ter brócolis. já entrando nesse gancho aí que você falou da parte de ambiente e de investir em estar em ambientes diferentes, com pessoas diferentes. Mas nós, seres mortais, como Réis eu mortais. digo, como a gente consegue, com pessoas simples, como a gente consegue acessar esses lugares, como a gente consegue conectar com pessoas assim como você? Duas ele já falou. Humildade, comunicação. Mas assim, Tá. o contato, como eu consigo acessar o Felipe? Como eu consigo ter um contato com o Felipe, que é uma pessoa, um grande empresário de sucesso? Porque pra gente, às vezes, pra pessoa que tá em casa, cara, como que eu consigo acessar o Felipe Manso? Como que eu consigo entrar em contato com ele pra mim, a gente sentar numa mesa, fazer um curso legal, alguma coisa assim? Como que eu consigo ter esse acesso? Com as pessoas certas, você Sim, Hoje tem muitas mentorias, clubes, né? Que principalmente os clubes ali, eles facilitam muito o acesso a várias pessoas. A gente participa, inclusive, de clubes hoje que facilitam esses acessos. De networking. E normalmente, assim, é porque o network também ficou muito batido, né? Uhum. Porque às vezes a pessoa vai para um lugar só pra conversar com outra, mas não agrega nada. Então Sim. você tem que ir de forma intencional mesmo. Você tem que ir pra buscar algo melhor para aquilo. Mas você também não pode ser falso. Uhum. No sentido de falar, cara, eu só quero te usar aqui. Não é assim. Acho que para todo negócio e para todo crescimento, a primeira coisa que tem que existir é o relacionamento. A pessoa tem que se gostar.
Entendeu? Tem que saber quem é o Felipe antes de tudo, Isso, entendeu? com certeza. Então eu acredito que esses grupos já ajudam bastante. Só que muitas pessoas não sabem utilizar bem desses grupos. Eles querem só exploração. Muita sabedoria, né, Explorar o gente? que o cara tem a Entendeu? Então, oferecer. Eu acho que É por mais que entrega, você esteja né? com várias pessoas, você não vai conseguir se conectar com todo mundo. Se você tem um ambiente com 100 pessoas, as 100 pessoas é impossível se conectar com elas. Você Sim. vai conectar com 2, 3 no máximo. Mas aquelas 2, 3 ali faz sentido pro que você tem de valor, pro que você tem de crença, pro que você tem de cultura. É isso que você tem que imaginar, entendeu? Principalmente valores. Eu acho que valor e caráter é algo negociável. Faz sentido eu estar próximo daquela pessoa? Porque às vezes tem muita pessoa que tem dinheiro, mas não tem caráter, não tem valor. agrega, então né? Não faz sentido eu estar Pelo perto dessas contrário. pessoas. E aí, assim, eu sempre tive esse acesso, aí até te respondendo de como o Felipe teve acesso a todas essas pessoas. Foi através do trabalho. E oportunidades, aí eu digo que tem um pouco de sorte, porque, por exemplo, dentro de todos os colaboradores eu estava naquela mesa. Foi por trabalho e por sorte de estar naquele momento ali. Entendeu? Mas eu sempre vejo o viés, no meu ponto de vista, do que aconteceu comigo foi o meu trabalho me levou a esses lugares. Até porque, por não vir de família rica, minha família não tinha como me dar acesso a essas pessoas. Então, ou seja, independente de você ser um faxineiro, independente de você estar limpando ali um banheiro, faça o seu melhor. Você está sendo visto, você está sendo Sempre. notado, e através do que você faz de diferente, você consegue conexões com pessoas que realmente vão te ajudar a chegar ao topo. Isso mesmo. Eu acho interessante quando você traz o fator sorte. Eu acredito que a sorte é quando uma oportunidade ela encontra alguém que está capacitado. Sim. Então não adianta tu ficar em casa, por exemplo, que é um emprego novo, achando que vai aparecer o melhor anúncio no Instagram e tu vai ser o primeiro colocado. Então existem competências que tu tá trazendo e eu acho isso muito relevante. Felipe, teve algum projeto seu que não deu certo? Que você fala assim, nossa, tinha tudo pra dar certo e não foi. Teve. Conta um pouquinho pra gente. Eu não sei se esse eu posso contar, mas eu posso Faz uma explanar história aí. Faz uma história. Posso explanar um pouco dele. Eu tinha me conectado com algumas pessoas, e aí, assim, por mais que eram pessoas de valores e crenças muito parecidos com as minhas, eu via muito potencial em crescer um projeto bacana junto com a gente. Isso aí eu via esse potencial. Só que, no meio do caminho, algo mudou. E o que mudou? É porque essas pessoas não estavam tão engajadas e não estavam com a mesma vontade de crescer que eu estava. Então tem isso. Às vezes você pode se juntar com pessoas de valores, pessoas que você viu que gerou uma conexão, mas talvez o seu momento é diferente do momento dela. Ou talvez essa pessoa não quer buscar aquilo que você quer. Talvez a primeiro momento brilhou os olhos, crescer, se tornar uma pessoa maior, melhor, a empresa se torna algo maior, melhor. Só que na hora que ela viu que ela ia ter que se esforçar demais pra chegar ali, ela falou, não, do jeito que eu tô me esforçando aqui, eu acho que é o suficiente porque eu quero viver desse jeito. E é uma escolha dela e eu E tá tudo respeito. certo. Entendeu? E aí, nesse momento, eu tive que desconectar de algumas pessoas como essas. Eu só não vou falar a situação. Sim, não. Todo mundo, quem nunca? Todo mundo já passou por isso. Agora eu tô aqui pensando, cara, ó, vamos lá. Empresário, pai, esposo, tem filhos, tem que fazer... É muita coisa que tu faz. Como que tu acaba conciliando esse tanto de coisa? Não, um pouquinho de Rivotril. Tô brincando. Eu tenho um pouco de TDAH também, é meio que eu gosto de, às vezes eu tenho um hiperfoco, tem hora que o mundo Eu vira de cabeça entendo. pra baixo como toda e qualquer pessoa, porque a gente é ser humano, né? Então, assim, o que eu comecei a buscar na minha vida e que mudou muito? Quando o médico chegou pra mim, eu cheguei no médico, eu não tava conseguindo amarrar o cardaço do meu tênis, pra você ter noção. Tava falta de ar, eu tenho que abaixar pra amarrar o cardaço. E aí o médico falou pra mim, falou, cara, se você continuar desse jeito, outra pessoa vai ter que cuidar do seu filho. Ou Porque a cabeça tava explodindo, e olha que nessa época ainda tava começando um segundo negócio. Tava começando meu segundo negócio. Então, assim, a demanda era bem menor do que a demanda de hoje. E aí, daquele dia, eu fiquei refleti. Eu falei, eu preciso de fato cuidar da minha saúde. Ele falou, você vai sair daqui do consultório, vai correr num nutricionista, num nutrólogo, vai fazer os exames, vai cuidar disso daqui. Isso aqui vai ser um problema, você não vai cuidar do seu filho. Aí aquilo lá me gerou uma reflexão muito grande, e de lá pra cá, eu sempre cuidei da minha saúde. Então, isso é um fator que me ajuda muito.
Porque hoje, se eu tivesse com aquela mesma saúde, talvez eu nem estaria aqui. Sendo bem honesto com vocês. Era colesterol, triglicéridos, Tem não sei quanto se imaginar de ruim. 2018 para 2019. Quase no início ali de 2019. Na Antes verdade, da Felipe, pandemia. Antes da pandemia. a gente começa a tratar da saúde da gente, principalmente nós que somos provedor, né, Silver, da nossa casa. A gente começa a cuidar da nossa saúde em benefício não nosso, mas do Mas que a do que- gente é tem bem a isso. oferecer, de quem a Perfeito. gente tem pra cuidar. Isso mesmo. Porque talvez se fosse por mim, eu ia continuar naquela... Mas assim, isso mudou muito. E aí, só pra te trazer um pouco da pergunta que você me fez, então o primeiro fato foi cuidar da saúde. Porque muda muito. Às vezes a pessoa, não tem tempo, só trabalho. Cara, tem tempo. Eu tive que fazer o tempo. Às vezes eu Querendo deixei até de escondeu ganhar. a cara lá, ó, só trabalha, só trabalha. Eu puxei a orelha dela ali fora. É verdade. É porque às vezes a pessoa fala assim, se eu for lá e fazer 1 hora, com deslocamento e tudo, vou gastar 1h30, 2 horas da minha vida ali, eu podia estar ganhando dinheiro. Cara, seguinte, isso vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E aí, você tem que se adaptar. Felipe, mas como que você fez? Cara, eu fui em contramão a tudo que eu já tinha vivido e trazia de crenças lá de trás. Eu chegava cedo no escritório, na empresa, ou seja, 7 e pouco da manhã já estava na empresa trabalhando, fazendo tudo, saía tarde, e esse era o conceito que eu tinha de uma pessoa de sucesso. Você chegar cedo, sair tarde, chegar cedo, sair tarde. Aí eu tive que quebrar a primeira crença, que é o quê? Primeiro eu vou cuidar da saúde, depois eu vou pro escritório. E no começo foi dolorido, cara. Porque eu olhava assim e falava, se meu avô... Pra você ver, a primeira coisa que veio na minha cabeça. Se meu avô sonhar que eu tô indo 1 hora dessa pra academia, pra depois eu ir pro escritório pra trabalhar, se ele tivesse vivo aqui, ele me esculachava. Porque sempre era o trabalho em primeiro lugar. O homem tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar, o homem tem que trabalhar. É muita cobrança também, Muita né? cobrança. E a gente se cobra o tempo inteiro. E igual eu tô te falando, no começo, eu acho que ali os 6 primeiros meses eu ficava moendo minha cabeça. Porque eu tava ali fazendo exercício, atividade física, e falava assim, cara, eu tô no lugar errado, não tem lógica, o trem tá pipocando lá na empresa lá, e eu tô aqui malhando, puxando ferro. Você acha que isso não passava na minha cabeça o tempo inteiro? Era fato. E aí eu criei essa trava. E mudou alguma coisa? Mudou. Que mudou? Mudou completamente. Por quê? Porque eu determinei que primeiro eu cuido da minha saúde, depois eu cuido do meu... E isso, existe brigas até com sócios. Porque às vezes fala assim, cara, tal horário tem essa reunião aqui. Eu falei, qual que é o nível de importância e quantas vezes ela vai acontecer? Se ela for acontecer todo mês ou semanal, eu não venho esse horário. Se for uma situação esporádica, que é algo que a gente precisa decidir estar aqui, eu me organizo e mudo o horário, entendeu? Mas quando a gente tem a exceção dentro da empresa, e a gente faz com que a exceção vire regra. Então, se eu abro uma brecha para ter essa reunião semanal ali, aí eu não vou na segunda, eu não vou na terça, quando voltei à mesma rotina do que era antes. É aquilo, né, que a gente fala, né? Se a gente não tiver saúde, a gente não consegue buscar as outras coisas, os nossos objetivos. Se você não arruma tempo pra cuidar da saúde, vai ter que arrumar pra cuidar da Pra doença. cuidar depois. Obrigado. Então, assim, esse foi... Não, mas... Entendeu, Jaqueline? Pegou a dica? Pegou Eu peguei. a dica? Gente, Pegou o código? E aí você acha que, ué, vou pegar o exemplo semana passada. Não, dessa semana. Acho que foi na segunda-feira. Você vendo, foi na segunda ou na terça, acho que eu tava malhando, era umas 7h40, mais ou menos. Aí eu fui tirar uma foto, postei uma foto do tênis malhando assim e tal. Aí um comentário que teve, inclusive ele é amigo meu, eu gosto muito de pegar no meu pé, mas... Ué, tá malhando no horário de herdeiro? Virou herdeiro agora? Isso porque E não era nem 8 horas da manhã. eu tenho muito essa vivência. Eu e o Gulo, a gente tem muitas vezes. Inclusive, eu dou aula de personal trainer também. Inclusive, eu começo 6 da manhã e dou aula 7 da manhã. Eu fico imaginando, cara, como que esse povo consegue levantar 5h30 da manhã e treinar 6 da manhã, cara, pra tomar conta da saúde. E a gente nada. A gente trabalha. E é um ciclo assim que a gente realmente tem que parar, respirar e cuidar da gente. Você tem que criar uma regra pra você. Igual hoje eu tenho minha rotina da manhã. Minha rotina da manhã, eu acordo, eu não deixei de acordar cedo, eu continuo, você pegar meu despertador, que você vai ver que o primeiro aqui é 5h45. Então 5h45 da manhã eu levanto, acordo meu filho, organizo o café, arrumo as coisas, levo ele pra escola. Da escola eu vou pra academia, da academia eu vou pra casa, tomo um banho, vou trabalhar. E aí, você vê que incrível, né? Aquele dia eu tava malhando essa semana no horário de herdeiro. E aí, de quinta pra sexta, eu acordei 4h30 da manhã, peguei a estrada,
toquei, fiz a mentoria, atendi o cliente, trouxe muito resultado, saí de lá, quase 300 km daqui. Saí de lá, eram umas 11 e pouco da noite, cheguei aqui em casa quase 2 da manhã, mas aquele dia eu tava malhando no horário de herdeiro, né? E aí o que eu tava fazendo de quinta pra sexta, não veio um comentário me falar assim, nossa, você não tá trabalhando igual herdeiro, não, você tá trabalhando pra valer. Felipe, Então você vai ter que deixar, assim, de ouvir muitas pessoas nesse sentido, porque vão falar, às vezes tem sócio seu que não vai concordar, mas aí é uma questão de ser claro também. Nas outras sociedades que eu entrei, eu já falei, ó, como que funciona comigo? Vocês podem conversar comigo no WhatsApp, você pode me ligar, eu vou atender, se der ali. Só que eu começo a trabalhar após as 9. Meu irmão, se nós tiver que tocar até 1h da manhã aqui no batente, precisar, nós vamos tocar. Mas eu começo depois das 9, ponto final. Massa, muito legal, Entendeu? Felipe. Mas assim, dentro dessa rotina sua, né, de empresário, de muitas reuniões, muitos afazeres, onde você consegue conciliar o seu tempo de trabalho com a sua família, para ter o tempo com seus filhos, com a sua esposa? Por ter vários negócios, hoje eu sofro um pouco em relação à semana ter mais contato com o filho e com a esposa. Normalmente o contato que eu tenho é no final da noite. Porque eu sempre chego ali em casa em torno de 8, 9, 8h30, 9 horas da noite. Então acaba que esse contato é um pouco menos. E aí uma das coisas que eu faço questão é de acordar e levar meu filho na escola. Porque é o momento que eu tenho com ele durante a semana. E aí, sábado e domingo hoje, meu sábado e meu domingo é sempre tranquilo. Não, maravilha. Eu não vou para escritório, a não ser que seja algo muito urgente, mas também eu tirei o sábado e o domingo tipo para isso, assim, para ficar em casa com a família, com a esposa, com o filho. O filho, meu menino tá com 12, vai fazer 12 anos agora, dia 19 de setembro. Rapazinho. Aí, assim, já não tem tanto mais contato com o pai no final de semana, porque igual eu tô falando, ele quer jogar entendi. futebol, ele quer bicicleta, ele quer ficar na rua, entendeu? E eu acho bacana poder prover isso pra ele poder viver o que eu vivi lá atrás, que era ficar na rua, brincar, viver de fato. Mas aí o momento que a gente tem de família é sábado e domingo, e no meio de semana é à noite. E esse eu não deixo, de levar meu menino na escola pra ter esse primeiro contato ali, durante a semana eu ter isso com ele. Não, perfeito. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta. Conta pra gente um pouquinho como é que é essa sociedade de sucesso na Talismã. Fala aí que todo mundo quer saber. Essa sociedade de... Dá o que falar, né? Dá. E fez eu crescer muito, inclusive. Nós começamos em 2019, foi Como é que começou? outubro, acho que foi outubro de 2019, então agora em 2025 a gente faz 6 anos. Isso. Faz 6 Na verdade, anos fala o que é a Talismã. Tem gente que não sabe o que é a Talismã. Ah, é ué. verdade, Então eu gente. vou começar como que a gente chegou lá, foi através do trabalho, entendeu? Era uma oportunidade que eu tive de prestar uma consultoria, na época uma consultoria pro Leonardo. E aí, como a Poliana que cuida... Leonardo, tá, gente? É, o Léo. Oi, Léo, te aguardamos Um abraço, aqui. meu amigo Léo. E aí, como a Poliana sempre cuidou de toda a parte das empresas do Leonardo, então ele foi o primeiro contato que eu tive com ela. E aí eu digo que é um pouco de sorte, porque tem vários profissionais capacitados igual eu, isso aí sem sombra de dúvida, mas entre os que estavam ali na mesa, eu fui escolhido. Eu sei que tinham pessoas que tinham a mesma capacidade que eu também, então um motivo, sei lá, astros, Deus. luz, Vênus, alguma coisa assim, deu super certo da gente... Deu match. Deu match, deu super certo a gente começar um trabalho de consultoria pro Grupo Talismã. E aí, dentro desse trabalho de consultoria, já estava próximo já de finalizar, fiz a entrega de todos os relatórios, todos os documentos, quais seriam os nortes ali que a empresa teria que tomar a partir dali. E aí, dentro de um desses desenhos, existia um que era, a gente precisava de acabar com a vacância que existia num dos prédios dele. E aí, dentro desse prédio, a gente teve a ideia de construir um coworking. Ou seja, locação de salas mobiliadas, né? E aí, foi mudando com o tempo, depois eu vou até falar as novidades que já tem aí também do Grupo Talismã. E aí, dentro disso, a gente criou esse conceito, desenvolveu, fez o plano de negócio, tudo bonitinho, entregou. Gostamos da ideia, Felipe, mas quem vai cuidar disso aqui pra nós? Nós precisamos de um sócio. Olha só. Então, é assim, só honesto que você, na hora... Eu. Não sabe nem o que responder na hora. Rapaz, você tá sentado na mesa com... Você não sabe responder na hora, assim, né?
Aí você tem que dar uma de difícil também. Não, entendo. Vou analisar. Valorizar o Vou ver a passe. agenda. Vou ver a proposta aqui pra gente poder... Mas assim, depois disso, de fato, a minha vida mudou. Então, hoje a gente cuida de parte de gestão, locação, não só do cowork, mas de vários outros negócios que eles têm também. E aí, hoje a gente mudou um pouco o cenário. Hoje existe algo chamado no mercado BTS, não vou lembrar qual que é o significado da sigla certinho em inglês, mas a Uber usa muito, iFood, grandes multinacionais hoje chegam nas cidades para montar uma estrutura e ela já quer uma estrutura pronta, montada. Então hoje a gente atende isso. Inclusive a gente está negociando agora com uma grande escola, e aí a gente vai montar uma unidade dela aqui em Goiânia, ou seja, são 2.500 metros quadrados, que vai ser todo mobiliado, todo reformado e todo construído por nós para alocar em prol da escola. Gente, que legal. E aí a gente tem unidades aqui e unidades em São Paulo já também. Então a Talismã já não é só goiana, mas ela é genuinamente goiana, mas tem em Goiânia, tem em São Paulo e a gente vai crescer pro Nossa, é Nordeste muito agora no grande próximo a ano. ideia. Não, e é tão interessante assim, que eu vim na cabeça assim, Talismã, falando só a fazenda Talismã. O cara deve comandar a fazenda ali, todo. mas é muito além disso. A Muito, fazenda eu acho que é tem só muita coisa. um pontinho do iceberg. É porque são vários negócios, né? Tem vários nichos dentro do grupo Talismã. Tem da área de agronegócio, a parte de shows é tudo tocado em São Paulo, junto com o William que toca toda a parte de shows deles. Inclusive é sócio deles lá também. Então é um guarda-chuva grande. É igual o Grupo Época que tem próximo da Talismã, ainda é pequeno, mas já tem vários negócios abaixo. O Grupo Talismã tem bastante ramos. Muito legal. Então foi isso. Foi poder sentar nas mesas, as mudanças que foram feitas nesse período. Ter um pouco de sorte ali de estar naquele lugar, naquela hora. Poder aproveitar essa oportunidade, mas aí é aquilo que você falou. Não adianta você ter sorte, sentar e não saber aproveitar cavalo arriado passando. Você tem que abraçar e trabalhar, meu irmão. Porque se você acha que você só vai pegar e vai... você tem que trabalhar muito. É o famoso oportunidade não passa na porta duas vezes, né? Passou uma, agarra. E junto com grandes negócios, grandes pessoas, vem grandes responsabilidades. Nem tudo é um mar de rosa. Você carrega muito peso também. Se você falhar, a falha vai te condenar bastante. Caramba, que mentoria, hein? Que aula. Cara, em nome aqui do podcast, inclusive, nós agradeço demais a presença. Eu acho que vai agregar bastante. Tanto no desenvolvimento humano, no empreendedorismo, inclusive com pessoas que têm ideias surgindo lá dentro do ecossistema da inclusão, que podem utilizar isso como uma forma de aprender, com os princípios que tu trouxe. Eu acho que é extremamente relevante. Então, muito obrigado por ter vindo. Tá? Quer falar alguma coisa? Quer deixar alguma mensagem? Deixa pra gente uma mensagem pra quem tá nos ouvindo. Vai bastante com os passos que você me falou. Eu tenho que olhar pra alguma câmera aqui? Essa aqui. Essa é sua. Então, assim, pessoal, a humildade, ela vai te levar a lugares que você jamais imagina. E aí, quando a gente fala de humildade, não é baixar a cabeça pra tudo, mas saber a hora de ouvir, saber a hora de falar e ter a humildade de aprender com quem já fez e com quem está fazendo. Junte-se a essas pessoas que vocês vão chegar longe. Que lindo! Uau! Tudo bem. Felipe, só agradecer a sua presença, cara. Show de bola, muito aprendizado. Que seja a primeira de várias Com vindas certeza. aqui. A gente Todos os prepara convites serão bem-vindos. várias perguntas, mas esse podcast é justamente isso, a gente levar leveza no que a gente está falando, e não ser algo cheio de roteiro, algo mecânico, mas ser esse ambiente leve e espontâneo pra gente conversar. Né? Comigo é difícil roteiro, cara. Eu sempre faço. A gente preparou um monte Às vezes de me entregam um perguntas. script assim, aí eu vou lá e volto, e eu acho que é o jeito que Mas surge foi as muito coisas. bom, cara. Fluiu Foi muito. E o muito papo ele massa. tem que ser descontraído pra atingir mais pessoas. Entendeu? Suas redes sociais, quais são? @Felipe Manso. Gente, Felipe Manso. Minha mãe sacaneou comigo, tá? FE. Mansinho. Não, é FELLYPE Manso, tá? Então é um Felipe Manso diferente. Você vai ver esse rapaz aqui lá na capa, lá segurando o microfone, porque agora eu tô entrando no mundo das palestras aí, já dou Olha que palestras para várias chique. empresas. E agora a gente Que tá bacana. aprofundando aí. Tive, inclusive, a primeira palestra internacional no mês passado, no Chile. E assim, bola pra frente. Eu acredito que lá vocês vão ver muito conteúdo. Eu falo bastante da parte de empreendedorismo.
E as portas estão abertas para vocês poderem nos acompanhar lá. Caramba, e é muito importante, hein? Fala pra gente. A utilização dessas redes sociais, como que tem sido pra você? Você sente que você tem alcançado um público, que o público tem correspondido? Como é? Sim, e tem. Principalmente pros meus negócios, por incrível que pareça. Às vezes eu tô postando que eu tô fazendo uma visita num cliente falando de uma situação específica. Que dia que você vai vir aqui tomar um café? Você falou que ia vir aqui na minha empresa e não vê. Então, assim, vários negócios vão surgindo só de estar aparecendo. Quem é visto é ali. lembrado, né? Caramba, hein? Então agora eu quero a minha mentoria particular. Vamos supor que eu tenha muita dificuldade com o digital. Assim como várias pessoas que estão nos ouvindo agora. Eu O que tenho. tu acha de dica que você poderia dar para a pessoa destravar e deixar tudo mais fluido e começar a empreender também no mundo digital? Primeiro, você tem que dominar aquilo que você quer colocar nas redes sociais. Eu acho que o primeiro passo é esse, porque a mentira ela cai sobre terra em qualquer momento. Então você tem que conhecer e dominar aquilo que você quer ensinar para as pessoas. Esse é o primeiro passo. Porque você sabendo o que você vai falar, dominando aquilo, você já vai te dar segurança para não falar besteira na internet. Outro passo, cara, comece a testar em casa. Pega um celular, grava, fala um pouco. Você vai achar muito erro. E aí, assim, vai testando. Depois você posta. Os primeiros posts que você for fazendo, não olha ele depois. Deixa. Depois de muito tempo você vai lá e olha. Por quê? Porque se você olhar, você vai falar, nossa, eu não devia ter falado essa palavra, nossa, eu não devia ter falado isso, vou apagar. Então, os primeiros você só vai postando, vai postando. Aí depois você... Claro, aí você contrata uma equipe depois que vai poder te dar todo esse apoio, esse suporte, vai conseguir te engajar mais, mas enquanto for sozinho, cara, é isso. É dominar aquilo que você quer falar, que você quer expor pra não falar besteira, e depois, primeiro post, você posta e não olha não, porque senão você apaga. Caramba, hein? 35 anos e tanta experiência pra passar pra Tanta gente. barba branca já, né? Eu acho que a gente já pode sair daqui e já ir pra um restaurante legal. Você tem um cartão de crédito, Blue? Tem, pode Eu deixar. como brócolis. Eu como Não brócolis. tendo Já brócolis pode pra sentar comer. já e já começar essa conexão massa. Mas é isso aí, Felipe. Prazer. Eu acho que conhecer essa parte humana das pessoas é essencial, né? Tu falou que tem filhos. Quantos filhos? Um filho só. Um filho. Um filho só. Isso mudou a tua vida, cara? Conta pra Mudou. gente. Qual a idade dele? 12 anos. Vai fazer 12 agora, dia 19 de setembro. E como que Inclusive, foi? tá O Felipe antes e o Felipe Tatuado aqui depois. a data de nascimento dele. A gente se torna mais humano, né? Muito mais. O Felipe E assim- de depois, você acha que ele deu uma aprimorada? Deu. Não, e assim, ele fez eu mudar o jogo também. Porque ele veio, eu tinha 23, você vê, foi bem na Nossa, época que eu tava novinho. empreendendo. Ele me deu esse gás pra empreender também, porque tipo assim, cara, você tem que sair dessa zona de conforto aqui, você tem que mudar de vida. Eu queria e quero ainda dar uma vida melhor ainda pro meu filho. E assim, às vezes isso é ruim, né? Porque às vezes, será que é essa vida que ele quer também? Talvez nem seja, né? Mas a gente sempre quer dar o quer. melhor. Então, não, eu digo assim, é porque são situações que às vezes a pessoa quer dar uma vida muito boa pro filho, mas ele tem que trabalhar tem tempo. 24 horas e não tem contato com o filho. Então, Sim. e aí seu filho às vezes vai pensar assim, não Mas era é isso, a eu hora preferia... de ter aquela visão, né? Não, não. O que que eu... Não, que mas, que eu- mas é isso que eu tô te falando, porque igual você falou assim, ele quer. Depende. Talvez ele queria muito mais Faz você sentido. próximo dele do que o dinheiro ou algo Sim. que você poderia. É claro que você dá conforto, dá algo bom, isso é importante e a pessoa vai gostar. Mas às vezes quando a pessoa extrapola isso, ela leva muito mais bem do que convívio. E aí passa a não ser legal, talvez. Tem que pro ter filho. equilíbrio, né? Tem que ter equilíbrio. Precisa ter equilíbrio. Nós aqui, por exemplo, nós trabalhamos em multi-coisas, né? É personal, é professor, somos terapeutas, né? E a gente trabalha todo... Por exemplo, esse podcast aqui, não é só vir e falar, Sim. né? Tem todo um trabalho por trás, reuniões e reuniões, discussões, não tem como, somos humanos, né? Pontos de vista diferentes. Então, é normal a gente não ter tempo, mas a gente tem que priorizar, porque tem coisa que tem preço e tem coisa que tem valor. Isso Então, mesmo. por exemplo, que você está falando aí, aulas que eu preciso cuidar da minha saúde, eu tenho que parar. Tenho que parar um pouquinho, porque senão não dá. Felipe, eu quero te agradecer demais, demais, demais. Já contamos aqui um pouquinho sobre tudo.
que você representa pra gente, né? Nesse primeiro momento foi, assim, um divisor de águas. Leva isso pro coração, porque tá no nosso. Obrigada. E seja bem-vindo novamente numa próxima oportunidade. As portas estão Estamos abertas. aguardando Com você certeza. com novidade. Porque o meu é com o 3 horas mais ou menos de churrasco. conversa. Eu acho que pra Rapaz, sair um pouco do arrumar um negócio. cafezinho é proseia bom. E pra você, meu filho, que tá em casa, que tá escutando esse papo, que ainda não se inscreveu, pelo amor de Deus, né? Vamos cooperar com a gente. Se inscreva no canal, comente, deixa a sua dúvida, curta o vídeo, compartilhe o vídeo, se inscreva no nosso Instagram. A gente vai deixar o Instagram do Felipe aqui também. Tem o nosso Instagram Sim. pessoal, o Instagram do Inclusive Nós Podcast. É um prazer incomensurável estar com vocês e com toda essa equipe, tá joia? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. É sempre bom estar com vocês. E é, E é isso isso aí. Tchau, tchau. Beijo! Later. Bye, bye. Aê!